No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 técnicas para identificar se uma notícia é falsa ou não. Olá, meu nome é Vitória Ferreira, caso essa seja a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Se você acha esse tipo de conteúdo relevante, não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar o seu joinha e compartilhar aí no grupo do WhatsApp para fortalecer e levar esse conteúdo para mais gente. Para quem ainda não sabe, eu sou estudante de jornalismo, indo aí para o último ano de faculdade, e o fenômeno da fake news é um grande problema para nossa profissão e está sendo um grande problema para o cenário político brasileiro atual, porque apesar de fake news não ser algo novo, nós temos a internet, o que ajudou esse fenômeno a ganhar uma dimensão gigantesca, porque o compartilhamento se tornou muito mais rápido. Então ele foi expandido e tomou dimensões extremamente perigosas. Em primeiro lugar, nós não temos uma população educada em diversos sentidos, mas também não somos educados a consumir notícias, e muito menos educados para consumir notícia em uma era digital. Então, quando nós temos uma população que não é educada, que é desinformada, a manipulação é muito mais fácil de acontecer. Em segundo lugar, quando nós estamos lidando com uma polarização, a gente tem basicamente dois lados cegos de raiva e que vão acreditar, enfim, fazer o que for preciso para vencer. Então é exatamente isso que está acontecendo. A fake news toma uma proporção tão grande porque é uma mentira conveniente. Ela se encaixa nos objetivos políticos de quem a cria e atende uma demanda de público. Um público que quer vencer a oposição e vai aceitar qualquer coisa que reforce suas crenças e destrua a crença do outro. Eu fiz um vídeo muito interessante aqui no canal que fala sobre viés da informação focado em fake news, que explica um pouquinho por que fake news tem tanta força sobre nós. Eu vou deixar ele linkado aqui, que, enfim, acaba abordando um pouco o aspecto psicológico de todo esse fenômeno. Mas um caso muito interessante de entender foi o que aconteceu nos Estados Unidos nas últimas eleições, que elegeu o Trump, que foi basicamente fortalecida em cima de fake news, que é exatamente o cenário que a gente está vivendo hoje no Brasil. O Trump foi fortalecido por causa de fake news e a Globo News fez um documentário a respeito disso. Eu vou deixar o link aqui embaixo porque é muito interessante se você quer entender um pouco mais sobre como fake news é criada e, enfim, por que ela é criada. Mas basicamente os jornalistas foram atrás das pessoas que criavam essas fake news, que fortaleceram o Trump, e questionaram eles: por que é que vocês escolheram fortalecer o Trump? Por que vocês não decidiram fazer contra ele e fortalecer a Hillary? E o que eles disseram foi que eleitores do Trump eram muito mais fáceis de ser manipuláveis. Ou seja, a gente cai de novo na desinformação. Quando você tem um grupo de pessoas que, enfim, está desinformada e que está, enfim, no extremo da polarização, são muito mais fáceis de manipular. Então eles escolheram esse grupo de pessoas que, na opinião deles, era muito mais fáceis de, enfim, convencer e enganar, e eles fortaleceram o Trump por isso, porque era muito mais fácil ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. Dito isso, vamos entender o que é exatamente fake news, Vitória, que eu ainda não entendi, que eu fico ouvindo fake news, e ok, a tradução é notícias falsas, mas como identificar? Fake news faz parte de um guarda-chuva muito amplo do que a gente chama de desinformação, ou seja, notícias que não estão de acordo com os fatos e que podem gerar desinformação, porque possuem ruído na informação, ou seja, alguma coisa que acaba atrapalhando o entendimento das pessoas acerca dessa notícia. Existem vários graus e formas de causar essa desinformação, então sátira, sensacionalismo, erros jornalísticos, tudo isso, inclusive fake news, são formas de gerar desinformação. O que diferencia fake news dessas outras coisas é principalmente 3 coisas. Em primeiro lugar, o formato. Uma fake news necessariamente ela precisa ter um formato jornalístico. Quando você forja um formato jornalístico, você pega do jornalismo aquilo que o jornalismo tem de mais importante, que é a credibilidade. Então, se você tem um material que, enfim, imita
uma Folha de São Paulo, por exemplo, é muito mais fácil de você enganar toda uma população que confiaria numa Folha de São Paulo, entende? Então, materiais fraudados, que é o que a gente recebe em WhatsApp, como áudios, imagens distorcidas, montagens, essas coisas não são fake news, essas coisas são materiais fraudados. Essas coisas normalmente auxiliam a fake news a ganhar força. Normalmente nós temos materiais fraudados dentro de fake news, e apesar delas não serem consideradas fake news, delas não terem a credibilidade que um material jornalístico tem, ela está tendo um grande peso na nossa informação atual. As pessoas estão acreditando nesses materiais que são enviados em WhatsApp, apesar deles serem muito mais fáceis de serem desmentidos, enfim, desbancados. Em segundo lugar, a intenção. Uma fake news precisa ter a intenção de enganar. Um erro jornalístico, por exemplo, ele é o engano do profissional, que é igualmente grave, mas esse profissional não teve a intenção de enganar, então não pode ser considerado fake news. E em terceiro lugar, uma fake news precisa ser viral nas redes sociais. Isso porque uma mentira que fica entre você e o seu amigo não impacta basicamente no cenário político. Algo que realmente gera um impacto é algo que está viralizado, que usou a internet para, enfim, disseminar uma mentira. Normalmente, quando a gente, enfim, vai lá e desmente uma fake news, que é o que as agências de checagem estão fazendo, vou abordar elas mais pra frente, elas não têm tanta força como uma fake news, porque a gente já falou que fake news são mentiras convenientes. Então, quando você tem algo que desmente, normalmente essa verdade nunca vai ser tão viral, porque ela não mexe com o nosso ego, ela não confirma aquilo que a gente acredita. Notícias de verdade são contraditórias, não condizem normalmente com aquilo que a gente gostaria de ler. Então, normalmente ela não é tão viral nas redes sociais quanto uma fake news. E afinal de contas, como identificar e não cair em fake news? Porque apesar de parecer uma coisa muito simples e muito besta, e a gente muitas vezes fala, enfim, as pessoas são burras e por isso caem nesse tipo de mentira, não é verdade. Eu já vi jornalistas caírem em fake news, porque fake news são coisas muito bem feitas que utilizam de algo que faz parte do ser humano para ganhar força. Então não é só, enfim, gente burra que cai nesse tipo de coisa. Então a gente tem sim algumas técnicas para te ajudar a identificar e não cair nesse tipo de mentira. A primeira coisa que a gente se pergunta é: a gente conhece esse veículo? Se a gente está lendo algo em um veículo que a gente nunca ouviu falar, é um blog, é algo que, enfim, não tem uma credibilidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é desconfiar. Não necessariamente porque está em um veículo independente ou em um blog, aquilo é uma fake news, mas você precisa sim desconfiar. A chance de você ter uma fake news em um veículo que já tem uma credibilidade, que é uma mídia tradicional, quase nula, basicamente. Porque pra gente, enfim, ter força, a gente precisa ter credibilidade. E fake news, apesar de ter tanta força, são muito fáceis de serem desmentidas. Então, uma mídia tradicional, dificilmente iria correr este risco, entende? De perder a força que ela tem dentro de uma sociedade por uma coisa tão besta. Então, desconfie toda vez que você estiver lendo algo muito, assim, impactante, que só está presente em sites que, enfim, não são confiáveis. Em segundo lugar, encontre o autor do texto, da imagem e os responsáveis por aquele site. Gente, jornalismo tem assim um ego muito grande. Muito difícil um jornalismo aceitar que o seu texto seja publicado em uma mídia e o seu nome não seja colocado ali embaixo do título, que seus créditos não sejam dados em uma foto. Enfim, nada mais justo, do que você produzir uma matéria e ser creditado por ela. Então, jornalistas que, enfim, buscam credibilidade vão querer que o seu nome esteja colocado e sinalizado naquela matéria. Se você tem uma matéria que o autor se esconde atrás de anonimato, ou enfim, finge que ninguém escreveu aquilo, desconfie, porque normalmente se uma pessoa não quer ser identificada, ela tem medo de alguma coisa. Veículos jornalísticos confiáveis possuem contatos, possuem endereço, número de telefone, tudo para que você possa entrar em contato e questioná-lo acerca daquela informação que foi dada. Em terceiro lugar, o texto. Então você, assim, vai ter que ler o texto, não só o título, tá bom? Da matéria, que é uma coisa que tá acontecendo muito. As pessoas leem a manchete e saem compartilhando. Então, em primeiro lugar, leia o texto. Se você lê um texto e você tiver uma linguagem com muitas gírias, com muitos erros gramaticais e principalmente com muitos termos generalizados e com muitos adjetivos,
muito difícil que isso seja um texto real, jornalístico. No jornalismo, a gente não pode, numa notícia, principalmente, que não é um artigo de opinião, utilizar adjetivos. Então, se você tem nomes como, enfim, bolsominions ou petralhas, desconfie desse tipo de termo, porque um veículo confiável não utilizaria esses termos dentro de uma notícia, dentro de, enfim, algo que quer apenas informar. Em quarto lugar, quem são as fontes dessas matérias? Ou seja, quem o jornalista entrevistou para ajudá-lo a construir aquela matéria? O jornalista nunca pode ser a própria fonte, ou seja, aquilo que eu conheço foi base para eu construir essa matéria. Isso não pode acontecer. Então você vai ter que encontrar as fontes dessas matérias. Então nós temos as fontes oficiais, que são ONGs, órgãos do governo, a ONU, por exemplo, as fontes especialistas, que são médicos, gente que fez doutorado, mestrado, enfim, que estudou sobre aquele tema, ou nós temos os personagens, que são pessoas que viveram aquela situação. Então nós tivemos uma enchente em determinado lugar, uma pessoa que mora na rua que encheu é um personagem, portanto, ele dá mais credibilidade para a notícia. Se não tem fonte nenhuma, você ignora a matéria e segue o baile. Em quinto e último lugar, analise o contexto. Você tem imagens fora de contexto, você tem áudios fora de contexto, simplesmente jogado grupo de WhatsApp. Basicamente, todo esse tipo de conteúdo foi tirado de um contexto. E quando você tira algo de um contexto, aquilo pode ter um significado completamente diferente ou até não fazer sentido algum. Então você precisa ter fatos que envolvam contexto. Até datas de notícia entram nesse contexto. Se você tem fatos que foi tirada a data ou que enviou uma notícia para você que foi feita lá em 2010, isso está fora de contexto, porque um fato ou um acontecimento só faz sentido no contexto em que ela está inserida, no período em que ela está inserida. Então, se foi tirado desse contexto, não pode ser levado a sério, não pode ser compartilhada, porque algo fora do contexto pode ter um significado completamente diferente do que ela realmente tem. Se você fez todos os 5 passos que eu falei e mesmo assim ficou em dúvida, nós temos as agências de checagem que facilitaram muito o nosso trabalho. Então, normalmente são as organizações formadas por jornalistas ou organizações que nasceram dentro de empresas como a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, que servem basicamente para pegar notícias e verificar se elas são falsas ou não. Eu vou colocar link do maior número que eu encontrar de agências de checagem confiáveis e vou deixar no box de informação e também, enfim, destaque no primeiro comentário aqui embaixo. Então utilize essas agências de checagem caso você queira ter menos trabalho. Afinal, jornalistas já estão fazendo isso por você e de uma maneira muito mais profissional e com uma apuração muito mais profissional. Então é só você jogar qualquer informação lá e provavelmente eles vão estar te dizendo se aquilo é verdade ou não e vão ter, enfim, diversos fatos te comprovando, te mostrando por que é que eles chegaram naquela conclusão. Então elas estão fazendo um trabalho de extrema importância e acho legal a gente compartilhar esse trabalho. É nossa responsabilidade também, como sociedade, não desinformar mais ainda uma população que já é desinformada. Se te ajudou de alguma forma, não se esqueça de compartilhar no Facebook, no WhatsApp, para aquela pessoa que, enfim, assim como você também está indignada, ou para aquela pessoa que adora compartilhar uma fake news. Eu acho que esse tipo de informação é muito importante, principalmente no cenário que a gente está vivendo, tá bom? Muito obrigada por assistir até o final, um enorme beijo e até a próxima quinta, 7 horas, com um vídeo novo aqui no canal. Tchau!